Eu sempre gosto de meditar sobre a vida desse homem que nós vamos falar hoje. Eu vou ler o capítulo 1 de Jó, só alguns capítulos, alguns versículos, e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus devout? Porventura tu não cercaste a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos tu abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, então tu verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó era um homem riquíssimo, e de repente ele perdeu toda a sua riqueza. Ficou paupérrimo, e quem o visse diria que Deus estava pesando a mão sobre ele, porque ele tinha feito alguma coisa errada. Depois o cativeiro de Jó foi virado novamente, e ele foi curado por Deus e voltou a ser rico. Essa é a história de Jó. Mas hoje nós vamos falar sobre os segredos da vida desse homem. Conforme nós acabamos de ler, Jó foi um homem que viveu no Oriente, na cidade de Uz. Calcula-se que a cidade de Uz ficava onde hoje está localizada a região do Irã e do Iraque, onde nasceu a humanidade. A primeira qualidade de Jó, no versículo 1 do capítulo 1 do seu livro, diz que ele era um homem sincero. Eilicrinés, testado pela luz do sol. A ideia é de julgar algo através da luz do sol para expor quaisquer imperfeições. No Novo Testamento é usada em sentido ético e moral. A luz do sol é tão intensa, imagine naquele lugar, né, lá no Oriente Médio, que quando você expõe uma coisa à luz do sol, as imperfeições vêm todas à tona. Quando você aparece para alguém numa penumbra, ninguém vê, divisa exatamente como são os seus traços. Mas quando você é exposto à luz do sol, todos os detalhes do seu rosto são expostos. Sincero significa alguém isento de falsidade, puro e sem motivos escondidos, sem malícia, que diz com franqueza aquilo que pensa ou que sente, um homem direto. A segunda qualidade de Jó era que ele era um homem reto. Reto é sinônimo de justo, de kaios, honrado, inocente, digno, vivia conforme as leis de Deus e dos homens. A palavra foi originalmente usada para descrever pessoas que viviam de acordo com a DIC de Deus,
com a regra de Deus, com o costume. O termo descreve pessoas que correspondem ao padrão divino de direito, possibilitando por meio de toda a sua atitude, a santificação e a justificação. A terceira qualidade de Jó é que ele era temente a Deus, ele tinha temor de Deus, reverência, respeito, morar, que é derivado de ara, que significa reverência para com Deus. Jó temia Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus porque Deus nos ama. Mas temer é ter respeito, honra, reverência, porque Ele é Deus. Honrar a Deus é viver no centro da vontade de Deus, é ter um estilo de vida que agrade a Deus. A quarta qualidade de Jó é que ele desviava-se do mal. Parabaino, ele abandonava o mal, desviava-se, ia numa direção contrária, seguia outro caminho diferente do mal. Ele era um homem aprovado por Deus. E ele tinha 7 filhos e 3 filhas, diz o versículo 2. E aí a Bíblia começa a descrever os bens de Jó. 7.000 ovelhas. Para que serve uma ovelha? A ovelha fornecia lã e a carne era muito apreciada naquela região na época de Jó. 3.000 camelos. Os camelos serviam para o transporte de carga. Eles levavam até 200 quilos nas costas. A sua pele era usada para fazer roupas, tendas, baús e para guardar as coisas. 500 juntas de boi corresponde a 1.000 bois que serviam para arar a terra. E 500 jumentas. O jumento era usado para transportar coisas e transportar pessoas. O jumento nunca era usado na guerra, porque Jó era um homem de paz. Ele não tinha aqueles cavalos fortes, aqueles carros de guerra. Jó era um homem de paz. Quando lemos sobre a riqueza de Jó, podemos até dizer que ele, se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria dono de multinacionais. Jó era um servo de Deus, arquimilionário para os padrões da época, e ele tinha segredos impressionantes em sua vida com Deus. O versículo 3 diz ainda que Jó tinha inúmeros funcionários a seu serviço. Jó sabia como lidar com as pessoas. Seus filhos faziam festas. E terminado o período das festas em que desfrutavam das riquezas de Jó, Jó mandava chamá-los, fazia com que se purificassem e, além disso, ele acordava de madrugada e oferecia holocaustos por cada um deles. Você está disposto a se colocar na brecha por aqueles a quem você ama? A gente só pede a Deus, Senhor, abençoa, mas a gente se esquece que tudo isso aqui, Jó se colocava na brecha por eles. Jó ficava ali preparando o altar, separando o holocausto para oferecer ofertas a Deus pelos filhos, porque ele pensava, talvez tenham no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó 1,6. Essa era a prática constante, diz a Bíblia, de Jó. Eu fico imaginando como Deus se agradava de Jó. Deus nos colocou no meio de uma família, irmãos. E no meio daquela família tem que ter um que se levante e se coloque na brecha pelos outros. E Jó fazia isso todos os dias. Eles faziam banquetes, eles se alegravam, convidavam as irmãs. E segundo a palavra de Deus, eram dias. Depois de tudo, além de purificar os filhos, ele ainda oferecia sacrifício por cada um. E pensava, vai que no meio da bebedeira, um deles amaldiçoa a Deus. Não, meus filhos não podem ir para o inferno, não. Deixa eu oferecer aqui o holocausto. Se ele era tão rico, próspero e feliz, por que esse homem oferecia tanto sacrifício? Será que ele tinha necessidade de fazer isso? De ter essa preocupação tão grande? Necessidade não havia. Mas ele costumava ter um estilo de vida que agradava a Deus. Oração, propósito, colocar-se na brecha por aqueles a quem amamos. Não é apenas quando as coisas não vão bem. É sempre. A prática tem que ser constante. Esse era um dos
segredos da vida de Jó. Ele não esperava precisar de Deus para invocar o nome de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus e clamava por Ele, mesmo sem estar passando por nenhuma necessidade, por nenhuma luta. Tudo ia bem, irmãos, tudo ia maravilhosamente bem, dinheiro sobrando, festa atrás de festa, e o homem acabava a festa. Quem é que quando está com tudo maravilhoso, se lembra de tirar aquele tempo de madrugada? Não era no meio do dia, não, para buscar Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus e clamava por Ele o tempo inteiro. Ele enviava agradecimentos e louvores a Deus constantemente. Jó era constante em seu relacionamento com Deus. De antemão ele sacrificava. E Deus abençoava Jó de que forma? O versículo 10 diz: Deus abençoava a obra de suas mãos e multiplicava seus bens. Jó era amigo de Deus. Ele não buscava Deus só na necessidade. Ele não usava Deus como amuleto e muito menos como santinho. Porque a gente fala do povo que usa o santinho, a gente fala do povo que usa amuleto, mas muitas vezes nós somos assim. A maioria de nós não é como Jó. Ele tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha crédito com Deus. Tudo ia bem. A riqueza aumentando, os filhos com saúde, ninguém dá banquete, ninguém dá festa quando você está vivendo uma tragédia nem uma tristeza, ao contrário. Como vai o seu crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Jó tinha crédito com Deus. Jó sabia que não era nada. Tem gente que se orgulha em dizer que tem isso, que tem aquilo, que tem crédito na praça, que tem dinheiro guardado. Isso é muito bom, todo mundo quer isso. Mas como vai o seu crédito com Deus? No versículo 6 diz, porém, certo dia, os anjos se apresentavam diante do trono de Deus, e Deus deveria estar assentado no trono, no meio dos anjos, e no meio dos anjos se apresenta Satanás. Irmãos, aqui também nos mostra que Satanás tem acesso a muitas coisas. E Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: venho de passear na terra, andar por ela. E Deus diz àquele anjo caído: você tem observado meu servo Jó? Olha só que bênção. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Observe que o versículo 8, essa é a fala do próprio Deus. Não é ninguém dando testemunho dele, não. É o próprio Deus que testemunha a respeito do Jó. E é também a repetição do primeiro livro de Jó, no versículo 6. O versículo 8 é o testemunho de Deus a respeito do seu amigo Jó. É lindo, irmãos, lermos esse versículo. O próprio Deus dá testemunho de um homem que vive nesse mundo cheio de corrupção, cheio de miséria, cheio de maldição e cheio de pecado. Então não é difícil ser amigo de Deus. E Deus ainda disse dele: você viu meu servo Jó? Deus deu referência daquele homem. Será que o Espírito Santo pode dar referência de mim e de você? Será que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu chefe, seu pastor podem dar referência de você? Olha só, o fulano ou a fulana, ele ou ela é uma bênção. Qual é a referência que podem dar da sua vida? Você está conseguindo ver um dos segredos da vida de Jó? Deus confiava nele. Deus dava testemunho dele. Jó era constante diante de Deus. Ninguém confia numa pessoa inconstante. Por isso Deus confiava em Jó, porque Jó era constante. Isso está lá no início, no versículo 1. Dificilmente um servo ou uma serva de Deus é unanimidade quanto às pessoas que o cercam, porque Jesus também não foi, ao contrário. Mas ele ou ela deve viver para conseguir a confiança de Deus. Nós temos que lutar para conseguir
Deus. Mas Satanás respondeu a Deus no versículo 9 do capítulo 1. Deus enchendo a bola de Jó, Deus falando super bem, e olha o que ele diz: porventura, Jó teme a Deus à toa. Porventura, o Senhor não cercou de bens a sua casa e tudo o que ele tem? Quer dizer, em outras palavras, porventura o Senhor Deus não colocou uma cerca em volta de Jó e da sua família e não deixa eu me aproximar? O que a Bíblia diz? Que Satanás fica como um leão rodando a nossa volta. Ele fica rodando. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Se Deus deixasse, ele matava, roubava e destruía a gente. Mas Deus coloca a cerca dele. Deus não colocou, quer dizer, porventura o Senhor Deus não colocou uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele tem? Cercar é rodear. Jó não era cercado por seus bens. Não, ao contrário. Tudo o que ele tinha é que era cercado por Deus, inclusive ele. É isso que o próprio Satanás diz. Ele era cercado do poder e da autoridade de Deus, que está à nossa volta e nos cerca. Essa é a causa, diz a Bíblia, de nós não sermos consumidos. E nós ainda somos ingratos com Deus. Nós ainda reclamamos, murmuramos, achamos que Deus não nos dá uma vida maravilhosa. O diabo não desiste de nós. Ele investe contra mim e contra você todos os dias e todo o tempo. O mal não te alcança, porque Deus, o Todo-Poderoso, te cerca e me cerca. Cerca você, cerca os seus, cerca o que você tem. Agradeça a Ele e faça como Jó. Eu fico imaginando a sensação de você sair num lugar e o seu carro não está lá. Nada. Você entrar em casa e não ter nada dentro de casa. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar. Se ele pudesse, ele me roubava e te roubava. Eu fico também pensando, você pega um dinheiro para pagar uma conta ou para pagar alguém, coloca na bolsa e de repente aquilo não está mais lá. Isso acontece com muita gente todos os dias. Agradeça a Deus e faça como Jó. Tem gente que quer que Deus cerque sua vida, cerque sua família, cerque seus bens, mas não quer ter um estilo de vida que agrade a Deus. E quando acontece alguma coisa, ainda culpa Deus. Quer que Deus coloque a cerca à sua volta, mas só quer buscar a Deus quando tem um problema para resolver. Isso nunca funcionou e não funciona. A Bíblia é clara, nós lemos em Jó que Deus cercava tudo o que pertencia a Jó, porque ele era íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Não é o contrário. Quando Deus me der isso, aquilo outro, então eu vou me dedicar à igreja, eu vou me dedicar a Deus, eu vou mudar de vida, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Quando a cerca de Deus é tirada, aí Jó começa a experimentar o que é viver sem a cerca de Deus. Satanás fala, claro, ele está cercado. E Deus diz, vamos fazer um teste. Imagine se Deus dissesse isso para o diabo, a meu ou a seu respeito. Como será que aconteceria? Vamos fazer um teste. Tira a saúde da Mara, tira a casa da Mara, tira tudo que a Mara ama, vamos ver se ela vai continuar. O que será que aconteceria na sua vida? Vamos fazer um teste. Eu vou dar permissão para você e você toque nos bens dele. O versículo 2 diz assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Ou seja, ele não vai ficar doente por enquanto. Pode tirar tudo dele. Vamos ver como ele se comporta. Como será que a gente se comportaria? Vejam como Deus confiava naquele homem. Diz a Bíblia que enquanto aquele diálogo acontecia, quando Deus deu autorização, o diabo deve ter saído voado, vazado, saiu da presença de Deus e nesse momento começou a
aprovação na vida de Jó. Jó estava em casa e seus filhos estavam no banquete na casa do filho mais velho, versículo 13. De repente chega um dos mensageiros a Jó e diz: os sabeus mataram os bois e as jumentas, os bois e suas jumentas. Enquanto o primeiro falava, chegou o segundo. Desceu fogo do céu e consumiu seus empregados e as suas ovelhas. Versículo 16. Aí 17. Falava o segundo e chegou o terceiro mensageiro e disse: os caldeus mataram os camelos e os seus empregados. De repente chegou o quarto mensageiro no versículo 18 e diz: morreram seus filhos e suas filhas. Mantenha o foco. Manter o foco é estar no centro da presença de Deus. E Jó manteve a integridade. Não é à toa que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para mostrar a Satanás que ele, Satanás, ficaria envergonhado. Será que o diabo fica envergonhado quando Deus permite que alguma coisa aconteça conosco? Quando ele nos prova? Quem é que fica envergonhado? Será que é Deus ou é o diabo? Quem será que fica? Como está o seu crédito com Deus? Deus pode confiar em você? Jó perdeu tudo. Quanto mensageiro tem aparecido para você para dizer: não vai dar certo, vai dar tudo errado, isso não é assim, olha, Deus esqueceu de você, Deus não vai fazer nada. Quanto mensageiro tem vindo para entregar essa resposta, para essa afirmação para você, e o que é que você tem feito com ela? Como está o seu crédito com Deus? Deus pode confiar em você? Jó perdeu tudo, só restou uma mulher chata e incrédula. A resposta de Jó à mulher, a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. No meio de tanta miséria, só te resta uma coisa: amaldiçoa teu Deus e morre, pelo menos acaba com isso tudo. A resposta dele a ela é muito interessante. Ele disse: recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Jó capítulo 2, versículo 10. A gente só quer bênção, é verdade. E quando a gente lembra dos tempos bons, a gente chora. Por quê? Porque uma vez eu estava numa dessas sessões, peguei umas fotos, botei na minha frente e comecei. E Deus disse muito claro para mim, muito claro: você quer viver do passado? Ou quer ter fé em mim e esperança no futuro? Se você quiser viver de lágrimas, você vai viver de lágrimas o resto da sua vida. Mas quem te deu esse tempo bom fui eu. Foi a minha mão sobre você que permitiu que você tivesse tudo que você tem. Você vai confiar em mim ou não vai? Nunca mais. Para falar a verdade, eu joguei a maioria das fotos fora. Para dizer a verdade, eu disse para mim mesmo naquele dia, a Bíblia diz que a gente não tem que ficar reclamando e dizendo que fazem falta os tempos passados. Porque a Bíblia diz que você tem que olhar para frente e não para trás. Diante de tanta Jó sabia que o bem vinha de Deus e que quando o mal nos atinge, é permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça e da minha sem que Deus permita. Diante de tanta desgraça, Jó poderia passar a viver uma vida de desespero, reclamando de tudo, dizendo que tem marcas profundas. Você não sabe o quanto eu já sofri. Eu tenho marcas muito profundas, de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, de problema em problema, de igreja em igreja, só reclamando da vida. Minhas marcas são muito profundas. Ele poderia passar a vida inteira assim, reclamando de tudo e de todos. Ele poderia ter mágoa de Deus, mas não. O versículo 11 do capítulo 2 diz que Jó tinha 3 amigos íntimos: Elifaz, Bildade e Zofar. Quem tem dinheiro, irmãos, a Bíblia diz que tem muitos amigos. Diz que a riqueza angaria muitos amigos. Mas a Bíblia diz também que depois de ter perdido tudo, Jó só apareceram esses.
tinha esses 3 amigos especiais. Durante toda a prova e a dificuldade, nós ficamos mais próximos de Deus. É verdade ou não é? É verdade. E mais próximos de Deus, você se sente pequeno. No capítulo 42, Deus manda que os amigos de Jó peguem 7 bezerros, 7 carneiros e levem até Jó. Deus diz também que Jó deve orar por eles. Aí entra uma coisa interessante. E você, quando você está mal, lá por baixo, o que você vai fazer quando Deus disser para você: fulano, agora tu vai lá no hospital, tu vai lá na cadeia, ou vai lá na igreja quarta-feira, tu vai orar por todo mundo, eu vou te dar visão sobre todo mundo. E aí? Oh Deus, eu hoje não estou conseguindo me concentrar. Ai, hoje eu não estou bem, Senhor. Recebi uma notícia, não é assim? Sempre. Deus não se agrada quando nós julgamos as pessoas, ou quando nos julgamos melhores do que elas. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Jó então pegou os animais, sacrificou e começou a agradecer a Deus. Ele começou a orar a Deus. Ele estava em desgraça, viu? Os amigos julgando ele, dizendo que ele tinha pecado, que tinha feito alguma coisa muito ruim, por isso que Deus estava pesando a mão em cima deles. Mas quando apareceu o holocausto, o adorador não resiste. Ele ofereceu e começou a agradecer a Deus. Ele começou a agradecer a Deus, irmão. Não foi quando Deus restituiu em dobro, não. Preste atenção, foi antes. Eu imagino a fumaça subindo, com cheiro suave diante do trono. Um homem na miséria, acabado, arrasado. Na hora que consegue alguma coisa, ele se volta para Deus, arruma tudo no altar, oferece um sacrifício a Deus. Ele sabia orar e sacrificar a Deus a vida inteira. E quando a coisa teve muito ruim, foi o que ele fez. Tem gente que pergunta aonde Jó achava tempo para oferecer sacrifícios. O homem controlava um império, mas como é que Jó controlava um império e tinha tempo para dedicar-se tanto a Deus? Porque Deus era prioridade na vida de Jó. Altar, oração, oferta, holocausto são as portas para o sucesso. Isso era uma constante na vida de Jó. Jó disse que nu saiu do ventre da sua mãe e nu tornaria ao pó. Jó orava e ofertava a Deus. Se não orarmos, não tem solução, gente. Se na hora do problema você se desesperar e puxar os cabelos, não tem solução. Jesus é o único caminho, a oração é a única resposta, a oferta é a única coisa que repreende o devorador na sua vida. Isso não está na Bíblia à toa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Nós vivemos em luta constante. A luta não é contra o teu parente, não é contra o teu chefe, não é contra o teu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho. Não é nada disso. É contra os principados e potestades. É o diabo que quer matar, roubar e destruir. Há uma unção de poder, irmãos, que Deus quer derramar sobre nós. Essa mensagem é uma mensagem de mudança de cativeiro. Pode acontecer que algumas pessoas aqui estejam vivendo um cativeiro, mas Deus está mostrando para você com essa mensagem que Ele quer mudar o seu cativeiro, o cativeiro da sua família, o cativeiro da sua vida profissional, o cativeiro da sua vida emocional, o cativeiro da sua vida espiritual. Deus quer mudar o seu cativeiro. Se você ora e busca Deus, então você tem crédito e o seu cativeiro será virado. Deus vai mudar a sua vida, não duvide disso. Quando Jó orou, o versículo 10 do capítulo 42 diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Imagine se você estivesse enfermo, completamente pobre, desapossado de tudo que é seu, acabado. Se você ia orar por alguém que te acusou de estar sendo castigado por Deus, tu ia ter a raiva, né? Ainda ia dizer para os outros: eu vivendo uma situação dessa, e o fulano
ainda dizendo que Deus está pesando a mão. Eu não aguento, Senhor. Eu não aguento isso, Senhor. É demais para mim. Não piso mais naquela igreja. Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de orar. Ai, que coisa difícil a minha vida. Mas Jó orou pelos amigos e no momento em que ele orou, Deus mudou o cativeiro de Jó e ele se tornou novamente o homem próspero e seguro que ele era. Ele recebeu tudo em dobro, é o que diz a palavra de Deus. Ele foi curado por Deus. Jó se levantou com fé em dobro, com unção em dobro e com bens em dobro. Jó 42:10. Todos o tinham abandonado na hora do desespero, porque a Bíblia não diz que ninguém mais estava com ele. Por que será que Jó iria ali para oferecer aquela oferta? Rico e cheio de bens. Oração durante uma semana? Para quê? Você tem crédito diante de Deus? Aonde é que você está investindo a sua vida? No reino? Na sua vida pessoal com Deus? Se você investir na sua vida pessoal com Deus, Ele vai virar o seu cativeiro, como Ele fez com Jó. E grande será o espanto de todos à tua volta com o que Ele vai fazer. Irmão, mais lindo de Deus, quando você experimenta o primeiro milagre de verdade na sua vida, quando vem a notícia ruim, você fica, o que será que Deus vai fazer agora? Vocês lembram de Davi? Já bateu um urso, já bateu um leão. Esse gigante aí seria diferente? É assim que funciona. Aí vem o problema, ao invés de você ficar na posição esperando o milagre e dizendo para as pessoas, Deus vai fazer, Deus é Deus. Confiando nele, porque Deus já falou com você, aí você desmorona. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Olha que bênção. Deus deu testemunho do homem. Quando vem aquela notícia, olha, acabou, a porta fechou, olha, essa doença não tem cura, essa porta fechou, acabou, não tem mais jeito. Aí você vê as coisas se acumulando e você não tem como resolver. É hora de você chorar nos pés do Senhor e confiar nele. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aprender a confiar em Deus, irmãos, é uma bênção. Deus não quer que a gente viva sofrendo. Sabe por que a gente sofre? Porque não confia em Deus. Se a gente confiasse em Deus, a gente não sofria. O sofrimento do homem, a inconstância do homem, o desespero do homem todo é porque ele não confia em Deus. Ele confia em A, B, C, D, em si mesmo, mas não confia em Deus. Deus quer compromisso com você. Quanto maior for o teu compromisso com Deus, maior será a mudança e o milagre de Deus na sua vida. Se você quer ter o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Deus ainda está procurando amigos como Jó no século 21. Pessoas com as quais Ele possa contar, apesar das aparências e dos problemas. Pessoas que não mudam quando os problemas chegam, porque confiam nele. Pessoas que possam dizer como Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando a desgraça era total, quando tudo acabou para Jó, a Bíblia diz que Jó se levantou, preste atenção, acabou tudo. A desgraça era total, ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se jogou por terra e adorou a Deus. Glória a Deus. Quantos de nós faz isso? Que homem é esse, irmãos? É por isso que Deus desafiou o diabo e deu testemunho de Jó. Vai lá, Satanás, vai lá, toca em tudo que ele tem. Satanás deve ter dado uma risada. Ah, é? Tu vai ver o santinho do Jó, o que vai fazer. Se fosse a Mara, ele dizia, vai lá, tu vai ver a beleza da tua serva. Porque eu não confio em mim, não. Toca em tudo que ela tem, vai lá, a maravilha, tu vai ver a santinha boazinha. O que ela vai fazer?
Mas o que foi que Jó fez? O que é adorar? Proscúneo, prostrou-se, vergou-se, obedeceu, mostrou reverência, homenageou, louvou, adorou, homenageou a Deus. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é, irmãos. Tem gente que se perde alguma coisa, já começa a murmurar, já começa a ter mágoa de Deus, já começa a dizer que não quer mais saber de Deus, que não quer saber de igreja. Mas Jó, com tudo isso, disse o que estava escrito lá no capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa impressionante. Eu creio que nesse momento, Deus deve ter se levantado do trono. E os anjos devem ter aplaudido. Que homem impressionante, que bênção, que comunhão com Deus. Muitas vezes é permissão de Deus que você perca algo. Muitas vezes Deus permite que o diabo tome alguma coisa de você. É você sendo provado para ser aprovado por Deus. Para que Deus faça por você o que fez com Jó, restitua em dobro. Depois disso vem a segunda provação de Jó, e ela começa no capítulo 2. Essa foi só a primeira. O que Deus disse? Não toca nele. Na saúde dele você não toca. Olha só, primeiro foi tudo, mas a saúde ficou intacta. Aí tem gente que diz, eu preferia morrer, eu preferia estar em cima de uma cama do que passar por isso, eu preferia isso. Lá vem Satanás novamente no meio dos filhos de Deus e apresentou-se. O versículo 3 diz que o Senhor disse a Satanás, observaste meu filho Jó? Olha que bênção. Está vendo meu filho Jó, Satanás? Ele ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Nós somos consumidos sem causa, gente? Eu não. Eu não. Eu não chego nem aos pés de Jó. Ainda tem gente que pergunta, por quê? Eu estou na igreja, sou servo de Deus, dou o dízimo, por quê? Olha para Jó. Satanás disse, estende a tua mão contra ele e ele vai te amaldiçoar. Olha só, o bicho brinca. Agora, tu tomou tudo, mas ele está com a saúde intacta. Ele quase disse assim até eu. Tomou tudo, mas está lá cheio de saúde para trabalhar, ganhar tudo de novo. Está firmão. O Senhor não deixa eu tocar nele. Estende a tua mão contra ele e ele vai te amaldiçoar. Mas Deus confiava em Jó. A Bíblia diz que Deus não dá aprovação maior do que a gente possa suportar. E diz que junto com a aprovação Deus dá o escape, porque Ele conhece as biscas que nós somos. O diabo veio para matar, roubar e para destruir. Aí Deus disse, tá bom. Satanás disse, pele por pele, e não existe um homem que não daria tudo por sua saúde. Tem gente que diz que para ficar bom vai para qualquer lugar. Magia negra, mesa branca, mesa amarela, mesa cor-de-rosa. Vai, num dia está na igreja, no outro dia está na Umbanda, no outro dia está na igreja X, na Y. Faz qualquer coisa. Eu já ouvi isso de muita gente. Tira a saúde dele. A confiança de Deus em Jó era tanta que Deus deu permissão ao diabo para tocar no corpo de Jó. Lembre-se de que Deus não dará aprovação maior do que você possa suportar. E Deus sabia que ele suportaria. Isso é que é confiar num cabra. Deus quer construir uma amizade comigo e com você, de modo que ele possa confiar em você. Tem uma hora que Jesus diz assim, se eu não posso confiar as coisas desse mundo para você, como é que eu posso confiar as grandes? Deus quer te entregar um ministério. Deus quer te entregar almas para você cuidar. Se você não cuida bem das coisas da sua vida e do mundo, como é que Deus vai confiar as coisas celestiais? Quando as pessoas não entendem que quando você começa um ministério que é uma vida espiritual aqui, você está se preparando para lá.
As pessoas pensam que vai ser tudo automático. Você vive aqui na terra do seu jeito, você vive aqui na terra só pensando nas coisas desse mundo, só na carne. Aí um dia Jesus volta, vem aqui, meu filho, agora eu vou mudar tudo, viu, meu filho? Agora você vai passar a ser um homem espiritual. Não é não. Jesus falou, e não foi uma vez só não: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Você tem que ser conhecido por Ele, amigo dele. Se ele não te conhece, se ele não tem intimidade com você, você convida para a sua festa pessoa com quem você não tem intimidade, você não conheça? Não, assim é Deus. Aquela ilustração da festa, ela é muito nítida, só não compreende quem não quer. É por isso que Jesus falava por parábola. Jesus falava por parábola, e tem uma parte que é muito dura. Ele diz: eu falo por parábola para vocês não entenderem, e não entenderem, não se converterem. Duro, né? Sim. Mas se você não quer saber de Deus, continue. Continue. Satanás saiu dali da presença de Deus e tocou no corpo de Jó com uma enfermidade terrível. Naquele momento, feridas estouraram no corpo de Jó, da cabeça aos pés. Era algo tão triste que Jó pegou um caco de telha para se coçar e raspar as feridas, sentado no pó e na cinza. Imagine agora aquele homem que dias atrás, com aquele turbante lindo, aquelas roupas, o linho mais fino, o tecido mais caro que aquele homem usava. Agora fique imaginando o mau cheiro que exalava do corpo daquele homem, que antes era o homem mais rico e mais poderoso do Oriente. E se não bastasse isso, ainda vem a mulher: ainda retens a tua sinceridade, homem? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Cuidado com quem você chama como companheiro ou companheira. Pode te arrastar ainda mais. Se você tem a fé pequena, a criatura pode ainda te arrastar. Você pensa que não pode descer? Pode. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não sabem quem é o Deus a quem você serve. Cuidado com as influências daqueles que estão próximos a você. Eles podem dar conselhos, indicar caminhos que Deus não indicou. Aí muitos vão por esses caminhos, mas Deus não sobe com eles. Os amigos chegaram e de longe não reconheceram a Jó. Imagine o estado desse homem. Acostumados a ver Jó de turbante, com roupas lindas, bem vestido, com ouro em cima dele. De repente, ele devia estar magérrimo também, né? Como é que come? Vê aquele caquinho sentado no chão. Quando viram a situação de Jó, eles choraram. Imagine um amigo seu, um parente, você vê aquela pessoa consumida por uma chaga da cabeça aos pés. A situação era tão terrível que eles se juntaram a Jó. Não comeram nem beberam e não falaram durante 7 dias. Falar o quê? Depois de 7 dias, Jó abre a boca e diz: pereça o dia em que eu nasci. A noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó capítulo 3. O primeiro amigo, chamado Elifaz, disse: não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ele fere, mas trata as feridas. Elifaz então estava pensando que Jó havia pecado e que Deus estava pesando a mão sobre ele. Mas Jó estava sendo provado por Deus. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está tratando as suas feridas. Ele vai untar suas feridas com azeite e tratar delas. Não é Deus pesando a mão, é Deus tratando comigo e com você. Bildade, o outro amigo de Jó, disse a ele o que Deus manda te dizer hoje. Ele disse: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso se enche a tua boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Zofar, o terceiro amigo, diz: fique em paz com Deus, e a prosperidade virá a você, pensando também que ele tinha feito alguma coisa errada. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seu caminho.
lá no capítulo 11 de Jó. Os 3 amigos de Jó eram homens sábios. Mas diante da situação difícil, a tendência é achar que a pessoa que está sofrendo daquela forma está em pecado. Que a pessoa cometeu algum erro terrível e que está pagando por isso. Jó não tinha mais nada. Acabou-se tudo. Ouça e acredite. Jó nessa hora não tinha mais nada. Preste atenção. Ele não tinha bens nenhum. O corpo dele estava tomado de enfermidade. Ele não tinha nada. Não sobrou nada. Acabou tudo. Acredite no que eu vou dizer agora. É nessa hora que Deus entra. Amém. A Bíblia diz que Jesus chega como chuva em terra serôdia. Chuva serôdia em terra seca. Aquela terra craquelada. Você diz, dali não vai sair mais nada. Não nasce mais nada. É nessa hora que Deus entra. Amém. Eles estavam ali e a voz do Todo-Poderoso saiu de um redemoinho e disse: Jó, prepare-se agora. Eu vou fazer umas perguntas e você vai responder. E Deus fez mais de 50 perguntas a Jó, como essa. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó, onde você estava quando eu coloquei o fundamento sobre as ondas do mar? Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Jó, onde mora a luz? De onde vem o vento, Jó? Se você sabe, me responda. Ou seja, há coisas, irmãos, que a gente não vai entender nunca. São coisas nas nossas vidas. Por que Deus está fazendo isso? Se Deus quiser te explicar, Ele vai explicar. Se Ele não quiser, Ele é seu dono. Amém. Ele é o seu Criador. Não contenda com Deus. Jó ficou calado naquele momento, sem resposta, deve ter curvado a cabeça. Jó era um homem que tinha crédito com Deus. Jó poderia ter perguntado a Deus, Deus não falou com ele? Ele poderia ter perguntado, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que eu estou vivendo essa situação, Senhor? Por que tanta luta? Por que tanta dor? Por que tanta luta na minha vida? O que foi que eu fiz? Ele ficou quieto e calado. Ao invés disso, ele diz no capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. É inacreditável que um homem no pó, ferido de morte, os amigos acusando e desconfiando, os demônios oprimindo, e quando ele fala com Deus, ele responde assim: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos veem. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos de Deus a teu respeito e a meu respeito pode ser impedido. Porque Deus tem um futuro para mim e para você. Que a gente possa meditar sobre a vida de Jó. E parar de murmurar, de reclamar e esperar em Deus. Deus tem um futuro para nós. A nossa esperança, ela não será mal sucedida, ao contrário. Temos que ter esperança. E o interessante é que depois que você experimenta o primeiro milagre de Deus na sua vida, que é começar a transformar a sua vida, nascer de novo, aí você fica fácil. Você mata o urso, mata o leão, mata o gigante e fica esperando. E quando vem aquelas pessoas com mais notícias, ela não vai dar, não conseguiu, você espera para ver o que Deus vai fazer. Isso é ter confiança. As pessoas querem que Deus faça tudo por elas, mas não querem passar pelos estágios em que nós temos que passar para aprendermos a confiar em Deus, como Jó confiava. Como Davi confiava. Tem estágios e Deus não queima etapas, irmãos. Uma hora é um problema, outra hora é outro, outra hora é outro, mas a Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus,
ele tem vitória na sua vida. Deus tem transformação na sua vida. Deus quer você de pé na presença dele. Os dias são maus, mas não interessa. Você vai permanecer de pé se você acreditar e confiar nele. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor, e glorifica o teu nome. Que a tua misericórdia venha sobre nós. Que a tua graça, Senhor, venha sobre nós. Eu te agradeço desde já, Senhor, em nome de Jesus.